eu comecei jornalismo político na Veja, na década de... Não da década, meados da década de... Não, início da década de 70. Você vê que eu já estou bem rodado nessa história. Mas, então, comecei ali e eu cobria... Eu trabalhava no estado de Minas, né? E do estado de Minas para a Veja. E na Veja, eu fiquei lá em 73, que comecei na Veja, e passei a cobrir sistematicamente o Palácio da Liberdade, que não é, a grande fonte ainda do poder, né? Mudou de nome, hoje é a cidade administrativa, mas o símbolo do poder político em Minas ainda é o Palácio da Liberdade. Isso. Então, a partir daí, cobria o Palácio da Liberdade e cobria a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, naquilo que, eventualmente, tinha alguma coisa que conectava com a política, né? E daí fui. Da TV... Ou seja, você pegou o comecinho da... Quer dizer, você pegou a época brava da ditadura, né? Eu vivi a ditadura, né? Isso. Eu vivi a ditadura. Quando eu trabalhava no estado de Minas, já estão no ar? Já estão gravando? Já. Já estão. Quando eu comecei no estado de Minas, para se ter ideia, o Carlos, eu comecei na primeira página. Não, na verdade, eu comecei no setor de polícia, que era tido, então, como grande laboratório de jornalismo, né? Aí Você tinha vindo de alguma escola ou não? Eu tinha vindo, eu tinha feito já, frequentando o jornalismo na Fafiche, na UFMG, e de lá era diretor da sucursal do Globo, em Minas, na época, e é vivo ainda, o professor José Mendonça. José Mendonça foi a mim e a Heloísa Machado, ele fez um convite para que nós estagiássemos na sucursal do Globo. Eu fui e fiquei pouco tempo lá e logo o estado de Minas me chamou. Eu fiz uma série de reportagens lá sobre um assunto qualquer, que eu não me lembro agora, e aí o estado de Minas me chamou. Eu tinha um amigo que trabalhava lá, isso naquela época era muito assim na base também de amigos, né, de relações de amizade. E aí esse meu amigo me chamou. Esse amigo meu que trabalhou comigo em Montes Claros, onde eu comecei efetivamente no jornalismo, no Jornal de Montes Claros. Aí esse meu amigo me chamou, não, estou num lugar no estado de Minas, lá para o centro. Aí eu fui para fazer o noticiário de polícia, que era, então, um grande laboratório, né, de repórteres. E, logo, estando lá no estado de Minas, eu fui chamado pelo Didio Paiva, saudoso amigo, saudoso chefe, e uma pessoa que me deu muito o norte na vida, porque me ensinou valores fundamentais, como questões éticas, questões de serviço público, que separava o público do privado, enfim, eu digo que foi um grande professor que eu tive. Então, a partir daí, eu fui trabalhar na primeira página com o Didio Paiva. Eu era o redator da primeira página. E, curiosamente, a partir das 7 horas da noite, 8 horas da noite, o pessoal da primeira página ia embora, o Carlos, e eu ficava como redator de plantão. 7 da noite? A partir das 6 da noite. A partir das 7, 8 horas da noite, o pessoal da primeira página ia embora e eu ficava como redator da noite. Ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, dependendo das coisas. E aí sim, era uma época pesada, era uma época dura, era uma época da repressão mais violenta, né? Era aí já o governo Gás, o governo depois veio o Médici, né? Era um negócio barra pesada. Você tem ideia? Eu tomei conhecimento. Bom, aí, só para continuar essa historiazinha que é interessante, até para aqueles que estão nos assistindo e não conhecem um pouco da história do jornalismo político, possam entender um pouco dessa mecânica. Então, a partir das 8 horas que saiu o pessoal e eu ficava como redator de plantão,
tinha um repórter que trabalhava comigo, que chamava Aquiles Reis, já falecido. Então, eu assumia a função de coordenador da redação. Aí, veja bem, a partir, e aí vem a história que eu queria contar, eu tomei conhecimento, por exemplo, da guerrilha do Araguaia através de quem? Através do censor da Polícia Federal, chamado, não me lembro, não esqueço o nome, Leopoldo Portela, que depois chegou até meu conhecido, etc. Porque eu passei, como repórter, eu cobria Polícia Federal, Gabinete Secretário de Segurança Pública, DOPS, e como repórter na área de polícia. Quando eu passei para lá, para a primeira página, e depois como redator da noite, eu já tinha uma relação com esse pessoal. Aí eu tomei conhecimento, como eu disse, da guerrilha do Araguaia pelo censor, pelo Leopoldo Portela, que chegou lá dizendo, olha, isso aqui não pode ser publicado. Ninguém sabia o que era. Eu falei, ué, o que é isso? Aí eu vi, guerrilha do Araguaia. É que deu destaque mesmo para o fato. Me chamou a atenção, só que não podia publicar. Depois os jornais driblaram a censura, acabaram publicando de uma forma ou outra, mas foi assim que eu tomei conhecimento da guerrilha do Araguaia, né? Onde morreram tantos, e de onde é egresso meu nome dele foi presidente do PT. Do seu? Não. Não. Também não. Deu um branco aqui. Da guerrilha foi o Genuíno? José Genuíno. Isso. José Genuíno foi na guerrilha do Araguaia. Então, eu tomei conhecimento disso. E de outros fatos, por exemplo, o assassinato pelas forças de segurança do então estudante de Direito, José Carlos da Mata Machado. Também tomei conhecimento por isso, porque chegou lá o Leopoldo Portela, que eu já conhecia, né? Com dizendo, olha, isso aqui também não pode ser publicado. Então, assim, essas coisas que aconteciam nos bastidores, né? E depois tudo isso veio a lume, veio a público, né? E também não poderia ser de outra forma. Tudo isso tem que ser publicado, evidentemente. Há livros sobre isso, Guerrilha do Araguaia, etc. Mas, então, foi assim que eu tomei conhecimento da Guerrilha do Araguaia. E nessa relação com a censura, eu tomei conhecimento de outros fatos que também não podiam ser publicados àquela época. Depois tudo veio a lume, como eu disse, tudo veio ser publicado, etc. Nessa época, o que era a estrutura do seu trabalho do dia a dia? As pessoas não têm ideia, né? Hoje, quem está na frente do computador não imagina o que era. Como é que a tecnologia disponível, né? Entre aspas. Então, olha só. Primeiro é o seguinte, que o salário de repórter ou de redator, naquela época, não era um salário, eu tinha acabado de casar, etc., não era um salário que dava para se manter. Então, eu trabalhava durante o dia em uma agência de publicidade. Né? Depois eu fui trabalhar na Coteminas, lá com José de Alencar, de Paula, né? Eu fui trabalhar com eles lá na Coteminas. Fui assessorar o Zé de Alencar, que depois veio a ser vice-presidente da República, etc. Então, aí já é um outro capítulo. Né? Mas, então, eu tive que trabalhar nessa agência de publicidade. Primeiro foi a Know-how Propaganda, do Jorge Norma Kutova, excelente publicitário, um cara inovador, etc. Depois fui trabalhar na LF, fui trabalhar na Coteminas, depois fui trabalhar na LF. E aí eu tive que, a certo momento, eu fui trabalhar na revista Veja. Aí sim, quando eu fui trabalhar na revista Veja, e aí eu retomo aquele início da nossa conversa,
eu fui cobrir o Palácio da Liberdade, fui cobrir a Assembleia Legislativa, né? O Tribunal de Justiça, naquilo que havia conexão com a cobertura política. E aí eu fui me especializando nessa área de política. E na Veja, eu fui trabalhar só na Veja. Não tinha nenhuma outra, não tinha agência de publicidade, não tinha nada, porque a Veja tomava todo o tempo da gente. Eu tinha uma pequena equipe que trabalhava comigo na Veja, era 4, na verdade, era sucursal da Editora Abril, não era só a revista Veja. Mas eu era o chefe da sucursal, substituindo a Demóstenes Romano, que tinha passado para mim. Então, eu fui trabalhar na Petrobras, e aí eu assumi a chefia da sucursal. Mas foi um período que as revistas se fortaleceram, né, de alguma forma, como meio profissionalizado de comunicação. Né? Década de 70, mais final da década de 70, né? Oi? Eu não entendi bem a sua pergunta, Carlos. Desculpa. Nesse período da Veja, as revistas estavam se fortalecendo como meio, né, de comunicação. Muito. Pra você ter ideia, quando eu assumi a revista Veja em Belo Horizonte, e isso não é mérito apenas meu, é de toda a estrutura da revista, a revista vendia 70 mil, 80 mil exemplares por semana. 10 anos depois, quase 10 anos depois que eu saí da revista Veja, a revista Veja vendia 410 mil exemplares. Então, assim, todos, né, e os jornais, idem, todos os meios impressos, né, cresceram, assim, barbaridade, porque as pessoas, a televisão não era muito bem vista, né? O rádio também não era muito bem visto, as pessoas confiavam muito naquilo que estava escrito, né? E na revista Veja eu aprendi muito uma coisa que é útil até hoje, que é trabalhar com informações exclusivas, né? Como é uma revista semanal, a gente não podia simplesmente estar repercutindo o noticiário dos jornais no dia a dia. Isso foi de ampla valia para mim, viu, Carlos? Porque por quase 10 anos lá, 8 ou 10 anos lá, e eu aprendi, então, a trabalhar com informações exclusivas, com o famoso off, né? Off the record, que hoje poucos usam isso, se bem que está voltando isso atualmente, né? Mas aí a gente trabalhava assim, com muita informação exclusiva, em off, bancava a informação, porque ela era checada dois, três lugares, 2, 3 fontes, e aí trabalhava muito. Daí, a evolução da revista, quando eu cheguei, como eu disse, eu vendia 80 mil exemplares, e quando eu saí... Isso foi qual o período? Na Veja foi de 73 a 80. 73, 80, quase 10 anos na Veja. E aí, da Veja, eu fui trabalhar na TV Globo. A Globo me chamou. Na época, eu estava vindo do Rio para assumir a TV Globo em Minas, o Oberico Souza Cruz, com quem também eu aprendi muito, muito, na descoberta de fontes, né, e tudo mais. Aí, eu fui para a TV Globo, fiquei na TV Globo uns 4 anos, talvez. Por exemplo, eu cobri, chefiei, inclusive, o que não é novidade hoje, a apuração das eleições de 82 de Tancredo Neves. Eu montei uma equipe que fazia a apuração, que é uma coisa curiosa também, que pouco sabe, e é bom dizer, né, já que nós estamos falando de política, o sistema foi montado da seguinte forma: em cada sessão eleitoral, a gente tinha um correspondente, né? A gente pagava um dinheiro, isso na época da TV Globo. Pagava um freela, né? Uhum. E aí, quando está fixado o boletim na sessão da urna, e aí nós vamos voltar vamos falar aí, provavelmente, de
resultado impresso, essa campanha que o Bolsonaro está fazendo aí para a volta do voto impresso, né? Então, quando fixava o boletim às 5 horas da tarde, 5 e pouco, aí o cara ligava, de onde ele estava, ele arrumava um jeito, ligava e dizia, olha, resultado, digamos, Espinosa, que é a cidade onde eu nasci. Espinosa. Aqui deu Eliseu Rezende, deu, digamos, 3.500 votos. Tancredo Neves, 100 e poucos votos. Isso para Tancredo, inclusive, por ofensa, porque a mulher de Tancredo é da família Tolentino, Dona Isoleta é da família Tolentino, que é lá de Espinosa. Então, quando eu conversava com o Tancredo, ele governador, eu ia conversar com ele, cara, ele falou assim, o Lindenberg, lá na sua cidade, onde eu fui menos votado, aqui que é chamado de Grotão, lembra? Grotões de Minas? Sim. A minha cidade era o Grotão. Então, ele dizia, lá, nem os parentes da Risoleta votaram em mim. Eu ouvia isso daquilo, assim, estava risada, né? E ela fechava a cara, não gostava daquilo, né? Verdade, ele dizia sempre, nem os parentes da Risoleta votaram em mim, lá em Espinosa, viu? Sua cidade. Bom, mas aí na TV Globo a gente tinha essa apuração rápida e ela era tão rápida essa apuração que em determinado momento o pessoal ligado ao Tancredo desconfiou de alguma coisa que estava porque na mesma época teve o Proconsult lá no Rio de Janeiro. Sim. Era uma distorção de dados que o Brizola denunciou naquela época, tal, como um escândalo da TV Globo. E, na verdade, a Globo ali teve problema, algum tipo de problema. Mas em Minas, não. Tanto é que o Bernardo Tolentino, sobrinho da Risoleta Tolentino, mais o Vital, eles foram lá no Globo para saber como é que era o nosso esquema de apuração. Eu aí mostrei tudo para eles. Olha, nós temos repórter, freela, em todos os municípios aqui, ou em todas as regiões, de maneira que o resultado chega para nós com muita rapidez. Naquela época, teve um problema na apuração. Teve um problema que a 75ª sessão eleitoral A, ela parou de contabilizar votos e começaram a entrar votos do interior. Começaram a chegar votos do interior. Então, deu um desbalanceamento na coisa, e aí o Vital, né, que deve estar me assistindo, espero que esteja, e o Bernardo, sobrinho da dona Risoleta, já falecido, ele era diretor da CEMIG, eles foram lá, posteriormente para diretor da CEMIG, eles foram lá para verificar o que estava acontecendo. Olha, está acontecendo assim, a 75ª A parou por um tempo, e aí os votos do interior estão chegando, e a gente não está fazendo aqui consideração, não, tá? O que está chegando está saindo. Isso, a certo ponto, obrigou-me, inclusive, a ir para o vídeo da TV Globo. Aqui eu já frequentava, eu fazia comentários de política já na TV Globo nessa época, porque eu já estava mais ou menos especializado em política. Eu ia para o vídeo para explicar por que estavam chegando aqueles números tão díspares, né? Chegava uma votação enorme do interior, enquanto Belo Horizonte, que era onde Tancredo estava ganhando, seguramente estava ganhando, aqui tinha sessão, por exemplo, que tinha 8 votos para o Tancredo para um voto para o Eliseu Rezende. Então, assim, era um disparate, né, aqui em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte. Então, eu fui explicar para o Vitor que está acontecendo é isso. Está chegando mais votos do interior do que chegando votos, entrando votos do TRE, que é quem que apura os votos aqui em Belo Horizonte. Então, mas isso foi 2, 3 dias, tudo logo se normalizou, né? Aquele negócio lá do Rio de Janeiro, da Proconsult. Levava quantos dias mesmo para uma apuração total? Levava uma semana. Levava uma semana. Eu tive que ir para o vídeo a semana inteira para explicar como é que o resultado, e não sei o quê, coisa e tal. Os jornais publicavam aquilo parcimoniosamente. Aquilo, diferentemente de hoje, onde se apura com um certo rigor absoluto, digamos, em 4 horas, né?
Em 4, 5 horas se apura toda a eleição, por exemplo, governador, para presidente, para senador, deputado estadual, deputado federal, se apura em 5 horas. Entendeu? Aquilo levava uma semana inteira para. Era um martírio, inclusive, para os candidatos, que não sabiam como é que estava a votação e tal. Enfim, hoje não. Hoje você apura, como estou dizendo, em 5 horas você tem um resultado já na mão. Então, assim, é um avanço tecnológico. Com um detalhe, é que a urna eletrônica, o voto eletrônico, veio exatamente para combater a fraude. Ao contrário do que dizem hoje, alguns, ao contrário, ele veio exatamente para combater a fraude. Como é que era a fraude muito, muito usada naquela época? Era o mapismo, por exemplo. Né? O cara dava a totalização do voto, o mesário despachava o voto quem queria. Tá certo? Isso era uma das fraudes. A outra fraude era a marmita. Você levava cola, hoje ainda se leva, mas levava cola e ali jogava célula, era cédula, né? Jogava células dentro da urna. Quando não eram as urnas grávidas. O que era urna grávida? Você já ouviu falar sobre isso? Já, né? Não, grávida não. Pois é, urna grávida. Ela já vinha cheia de votos. Sei. À noite, algum mesário, algum chefe de sessão ou coisa parecida, engravidava as urnas. Elas já vinham com tantos votos para fulano, tantos votos para ciclano. Entendeu? Então, o voto eletrônico veio exatamente para acabar com isso. Isso era muito comum. Isso era muito comum. Em Salto da Divisa, por exemplo, votou mais gente do que a quantidade de eleitores. Urnas grávidas. Isso em 82, entendeu? Teve mais votos lá do que eleitores. Como se explica isso? Urnas grávidas. E por aí vai, não era o caso de Salto da Divisa apenas. Em vários lugares era assim, acontecia isso. Em vários lugares acontecia isso. Como é que era propriamente a cobertura política na época? Como é que, no dia a dia, o que você destacaria como diferença da cobertura? Você tinha, por exemplo, a gente não tinha essas tecnologias todas que estão aí disponíveis, você usava basicamente ou o telefone ou a presença nas casas, né? Como é que você definiria? Como conseguir, na época, uma matéria, um furo de reportagem, alguma coisa assim? Olha, primeiro, vamos recapitular um pouquinho aqui. Primeiro o seguinte, né? Para se ter a condição da análise política, que é para onde está indo o jornalismo hoje, é preciso ter informação. É fundamental. Sem informação, você erra suas análises, você erra seus comentários, você erra tudo. Né? Então, você tem que ter informação. E como é que você tem informação a despeito dessas plataformas todas que nós temos hoje, que não tinha naquela época? Como é que você fazia? Eu vou dar aqui meu depoimento como repórter da Veja, o Globo, né? Da Globo, porque quando eu saí da Globo e fui chefiar a sucursal mineira do Globo. Era a época que o Tancredo Neves estava disputando a presidência da República. Portanto, a gente tinha que ter uma cobertura também muito seletiva, porque senão você ficava no dia a dia, né? Repetia no rádio, televisão, etc. Então, eu tinha muita conversa com o Tancredo Neves. Aliás, uma das coisas que eu fazia, e sempre cultivei isso com muita boa sorte, então, era ter conversas exclusivas com governadores, com presidentes de assembleia, com, enfim, figuras exponenciais aí do mundo político, do nosso mundo político mineiro, né? Eu conversava constantemente, e isso eu comecei com Rondon Pacheco. As primeiras conversas que eu tive foi com Rondon Pacheco. Depois ele foi substituído pelo Aureliano Chaves, eu continuei a conversar com o Aureliano Chaves. Eu tinha muita conversa com o Aureliano Chaves. Isso já estava na Veja.
tinha muita conversa com os que o sucederam, por exemplo, com Francisco Pereira, com Tancredo, substituiu a Juscelino, e daí por aí afora. Eu conversava muito com esse pessoal, porque para mim era importante. Já nessa época, eu trabalhava já no Hoje em Dia, né, você se lembra? Eu tinha uma coluna diária no Hoje em Dia sobre política. Então eu tive que conversar muito com essas pessoas para eu ter informações exclusivas, para eu ter informações seguras, para não errar nas minhas análises, nos meus comentários. Né? Eu tinha muito esse tipo de coisa. Coisa que eu faço até hoje na Rádio Itatiaia, onde eu tenho um comentário diário, né? Por volta de 8h15, 8h20 da manhã, eu tenho um comentário diário na Rádio Itatiaia, onde eu procuro também buscar informações e fazer as minhas análises. Mas, enfim, naquela época que não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, você tinha que fazer o seguinte, conversar com as pessoas, às vezes, preferencialmente, pessoalmente. Por quê? Porque algumas pessoas, tipo Tancredo Neves, ele não conversava por telefone. Ele não conversava. Tancredo tinha uma história, inclusive, que ele morava ao lado do Mendes Júnior, ali nas Mangabeiras. Ele saía do palácio, quando ele queria ter uma conversa mais sigilosa, ele saía do palácio e ia conversar na casa do Mendes Júnior, no telefone do Mendes Júnior, porque ele não confiava nos telefones do Palácio da Liberdade. Isso não é lenda. Isso não é lenda. Eu sabia disso, já escrevi sobre isso. O Hélio Garcia, por exemplo, dá para continuar esse bate-papo aqui? Está ficando até um monólogo. Não, tranquilo, tranquilo. Eu quero explorar a sua experiência mesmo. O Hélio Garcia, por exemplo, ele não gostava também de telefone. Quando começava a conversar com ele, falou, menino, chamava todo mundo de menino, menino, dá uma chegada aqui que é melhor, vem cá. Eu ia para lá e conversava com ele, etc, etc. Posteriormente, depois do Hélio Garcia, eu fui ser o assessor-chefe de imprensa e comunicação do governador Nilton Cardoso. E aí eu comecei a ver o jogo do outro lado da ponte. Como é que se fazia o jogo por dentro da política? Porque eu participava das decisões de alguma maneira, né? Claro. Eu participava, eu tinha conhecimento prévio até de decisões que o governador viria tomar depois. Né? Então, assim, eu tinha essa... Até porque, quando eu fui conversar com ele... O que você percebia desses seus colegas já com essa outra visão, do outro lado do balcão? Olha, aí era mentirada. Olha, aí às vezes eu cansava de estar ligando para a repórter, ou de rádio, ou de jornal, sobretudo do Estado de Minas, né, que fazia uma campanha contra então o governador Nilton Cardoso. Eu tive que ligar para desmentir. Olha, não é bem isso, não foi nada que aconteceu, entendeu? Mas também não me levava... O Estado de Minas, na época, chamava o Nilton Cardoso de o eventual ocupante do palácio, algo assim, não era? Era, exatamente, eventual ocupante do Palácio da Liberdade, o que, na verdade, também era uma canalice do Estado de Minas, porque o Estado de Minas, quando o Nilton foi eleito, e eu não estava na campanha do Nilton, eu não fiz a campanha do Nilton, quem fez foi o Tito Guimarães, que veio com ele de Contagem, não fui eu, mas quando eu cheguei lá, enfim, a canalice que eu falo é o seguinte, é porque o Estado de Minas, como era muito conhecido isso na época, publicava todos os releases que saíam do Palácio, que saíam do comitê do Nilton, todos. Nessa época eu estava no Globo. E aí, era assim, release um atrás do outro, publicava tudo. O Estado de Minas, na verdade, usava o governo como complemento salarial, né? Ou talvez até o contrário. Olha, de certa forma. Fala-se muito nisso, né? Eu nunca tive uma comprovação efetiva dessa, digamos, dessa acusação ou dessa lenda que se fala. Eu não tive comprovação disso. Eu sei que tinha gente que era do Estado de Minas que tinha 4, 5, 6, 8, 11 empregos no governo. Tinha um colunista social que tinha 11 empregos no governo. Então, assim,
Era factível, isso era comprovável. Até isso provocou um desgaste do então chefe de comunicação do governo, que era o Tito, porque o Tito resolveu fazer passar um pente fino. Sabe quem é quem aqui nessa história? Quem trabalha aqui, quem não trabalha aqui, né? E aí a pessoa descobrir, opção de coisa, etc, etc. Bom, enfim. Mas a gente está falando aqui desse tipo de cobertura, como a gente fazia isso na época. Então, ou era pessoalmente, né, ou era por telefone, mas muito raramente. E quando a conversa começava a dar algum caldo, digamos, aí o interlocutor do outro lado chamava a gente. Né? É melhor conversar pessoalmente aqui. Né? Aconteceu muito com o Tancredo, aconteceu muito com o Hélio Garcia, né? O próprio Newton, a quem assessorei, né? As pessoas que conversavam com ele, eu facilitava, inclusive, muito contato do governador com Clóvis Rossi, por exemplo, né? E outros luminares do jornalismo, chamado jornalismo pátrio. Eu fazia muito meio de campo, né? Aproximava, porque era preciso contrapor a uma inverdade que alguém publicava, era preciso contrapor uma verdade. E aí eu trazia pessoas insuspeitas, né? como o Clóvis Rossi, né? E outros, né? Tantos outros, né? Que iam lá para conversar pessoalmente com o então governador Nilton Cardoso. Bom, você teve um papel importante na época do hoje em dia, da profissionalização da imprensa mineira se profissionalizar com hoje em dia. O Hoje em Dia teve um papel importante nesse processo de profissionalização, né? Com o projeto do jornal a cores, informatização, essa coisa toda, né? Novo layout. Você teve uma participação bem ativa, não foi? Olha, eu fiquei no Hoje em Dia durante 22 anos. Então, eu peguei todo esse processo de transformação do Hoje em Dia. Aliás, está vindo aí, o Carlos, para aqueles que nos assistem, está vindo aí um livro sobre toda essa experiência do Hoje em Dia. Nós estamos contando essa história. Né? Como é que foi isso? Como é que surgiu? A partir de quê? Né? Com o depoimento, esse livro é um livro que está sendo feito, não é por mim só, várias pessoas estão fazendo esse livro. Né? É um livro aí a 10 mãos, pelo menos, entendeu? Não é 4 mãos, 2 mãos, 4, nem 10 mãos por aí. Então, tem repórteres escrevendo, tem gente da polícia, tem gente, enfim. Todo mundo está participando dessa feitura desse livro, que vai ser um livro importante, porque hoje em dia foi, de fato, como você lembrou aí agora, um instrumento importantíssimo na mudança do jornalismo que se fazia, então, em Belo Horizonte. Foi fundamental a presença de Hoje em Dia. Olha que coisa curiosa. Um jornal que foi bancado pelo então governador Nilton Cardoso. Né? E aí tinha uma absoluta independência do Palácio da Liberdade. Absoluta independência. De tal forma que é até curioso contar isso, porque o Erval Brás, que foi casado com a Andréa Neves, etc., figura que eu, inclusive, que trouxe para colocar como diretor de redação do Hoje em Dia, o Erval, uma vez, para mostrar essa distância, ou esse distanciamento do Palácio da Liberdade, ele colocou uma manchete no jornal de um domingo, que era o seguinte: Nilton Cardoso é o governador mais impopular do Brasil. Quer provocar mesmo. Quando o Nilton pegou aquilo, né? E aí, já estava no Hoje em Dia, mas eu estava no Hoje em Dia, já fazendo uma coluna lá, mas no Hoje em Dia eu estava chefiando o marketing do Hoje em Dia.
Eu não estava na redação ainda. Depois eu assumi a redação, fiquei mais de 20 anos na redação. Mas então, a jornalista ligou para o Sérgio Mota, que era o sobrinho dele, né? Ah, como é que é isso aí? Não, mas verdade é isso. Isso aqui é Datafolha que está dizendo, não somos nós que estamos dizendo, não. Tá? Então, mas para mostrar a equidistância do jornal do movimento do Palácio da Liberdade. Né? Aliás, tem um livro do Geraldo Santana. Geraldo Santana foi presidente da CEMIG e foi secretário de Assuntos Municipais do governador Nilton Cardoso. Tem 2 livros do Geraldo Santana, uma edição inicial e depois uma repetição, com alguns compêndios por aí, onde ele fala exatamente, conta alguns fatos do hoje em dia, né, da relação do hoje em dia com o Nilton, com o Palácio da Liberdade, etc. E até, a certa altura, ele fala que fui eu que atrapalhou uma composição que estava sendo feita naquela época, em que o Hélio Garcia seria o candidato do Nilton, tendo o vice Geraldo Santana, o próprio Geraldo Santana. E aí, está no livro dele, eu tenho esse livro em casa, já fiz referência até nesse livro aí, mas, enfim, o que ele conta? Por que eu atrapalhei isso? Porque eu publiquei o resultado da reunião que o Nilton, e o Geraldo Santana e o Hélio Garcia tiveram na noite anterior. Eu publiquei dizendo, olha, a jogada que está sendo feita hoje é essa. Hélio Garcia para o governo do Estado, sucedendo a Nilton Cardoso, tendo como vice Geraldo Santana. Aí, pronto. O que aconteceu quando eu publiquei isso na minha coluna do Hoje em Dia? O Hélio Garcia ligou para o Geraldo Santana, falou, Geraldo Santana, não tem conversa mais, esse Nilton, eu falei com você, ele não guarda segredo nenhum, já está aí no Hoje em Dia, aí, está vendo aí? Lê esse Lindenberg aí, Hoje em Dia, que você vai ver tudo aí. E pronto, aí, o jogo. Mas isso é exatamente para mostrar, não era só para mostrar, a questão não era apenas mostrar, não é? A questão era você realmente ter uma equidistância do Palácio da Liberdade, era fundamental que o jornal Hoje em Dia se firmasse, né, como um jornal inovador, como você lembrou aí, um jornal que colocou cores, né, um jornal que foi informatizado, né, o primeiro jornal a ser informatizado de A a Z, ou seja, todo o seu processo, foi o primeiro jornal a ser informatizado em Belo Horizonte, teve uma experiência no Diário do Comércio, que era uma experiência parcial, né? Hoje em dia, foi o jornal que fez isso, o jornal colocou cores, né? E obrigou, inclusive, o concorrente que estava começando, hoje em dia, começando a ser concorrente do Estado de Minas. E nós começamos a crescer. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Hoje em Dia, e aqui não vai nenhum oba-oba, nenhuma, enfim, nenhum elogio em boca própria, mas você trabalhou lá, você sabe disso, a gente tinha que fazer alguma coisa, cara, que mostrasse que o jornal não tinha nada a ver com o Palácio da Liberdade. E isso foi com o Nilton, e foi com o Hélio Garcia, e foi por aí afora. A gente manteve essa equidistância. Né? E no que eu estava te dizendo, o jornal Hoje em Dia mostrou que poderia fazer um jornal diferente. Um jornal com fidelidade, um jornal fidedigno aos fatos, ao que estava acontecendo. E isso foi que deu Hoje em Dia, para você ter ideia, quando eu cheguei no Hoje em Dia vendia 6, 7 mil exemplares. Quando eu saí do Hoje em Dia vendia 43.500 exemplares. Ao longo do tempo, foi uma coisa expressiva. Né? E, nesse período, o Nilton já tinha vendido o jornal para a TV Record, primeiro para o Bispo Macedo, depois para a TV Record, né? E como vendeu também a Rádio Cidade, etc. Enfim, era preciso, era fundamental. E aí a importância do Hoje em Dia. Hoje em Dia mostrou que era possível fazer um jornal diferente, não só tecnologicamente, com uso de cor, etc.,
né? Mas também do ponto de vista da equidistância política, da equidistância dos fatos. Tanto eu me lembro aqui de um episódio, aqui, só rapidamente para ilustrar a importância hoje em dia. Uma certa época, aquele rapaz como é que chama? Na hora que ele passa, eu quero falar rápido demais. Esqueci o nome dele, vou lembrar o nome, que é o nome da conversa. Aí o comercial me ligou dizendo: vocês estão fazendo uma matéria sobre Ricardo Elétrico. Ricardo Elétrico? Ricardo Elétrico. Você está fazendo uma matéria sobre Ricardo Elétrico? Estou. Por quê? Ah, não, porque ele é anunciante nosso e tal. Não, não tem um problema. É só ele falar a versão dele. O Ricardo Elétrico queria montar uma loja dentro do mercado e num ambiente que era um ambiente... O mercado tem algumas características que não podem ser mudadas. E ele queria montar uma loja lá, uma loja que não podia mudar, simplesmente isso. E nós estávamos denunciando isso. Aí o comercial me ligou para saber o que era. Eu falei: olha, é muito simples. Manda ele me ligar, ou ligar para o repórter que está fazendo a matéria, que é fulano de tal, e aí eu converso com o repórter vai dar certamente a versão dele também. Por que ele quer montar uma loja da Ricardo Elétrico dentro do mercado municipal? Se ele vai obedecer às orientações de não modificar a questão externa da loja, etc. E aí o cara ligou, veio falar comigo, mandei ele falar com o repórter, e aí o repórter, claro, que registrou o fato, dando a versão dele também do Ricardo Elétrico. Então, assim, é isso que eu digo para você, que é fundamental hoje em dia, o que ensinou a fazer um jornalismo diferente daquele que vinha, aquele cantochão que vinha repetindo, né, as coisas do Palácio da Liberdade, em que jornais em Belo Horizonte, talvez o então maior jornal da época, pegava o release do que vinha do Palácio da Liberdade e publicava na íntegra. Ele era absoluto, né? Ele não tinha nenhuma concorrência prática, né? Então ele podia fazer o que bem entendesse. Bem entendesse. A partir de hoje em dia, abriu-se a porta do mercado e veio aí o tempo e ocupou o espaço que era então do hoje em dia. Esse espaço era do hoje em dia. Com 43.500 exemplares. O jornal estaria vendendo aí em torno de 65 mil, e, no máximo, chegando, à exceção do domingo, que tinha uma tiragem maior, por causa do caderno de pequenos anúncios, a partir daí, ele estava chegando no Estado de Minas. Ia chegar no Estado de Minas. Ia chegar, porque havia já, o mercado já estava absorvendo e comprando a ideia de hoje em dia, como um jornal com a sua isenção e tudo mais. Então, isso foi importante. Aí sim, foi importante, como você colocou, para mudar hábitos que estão ficando eternizados no jornalismo mineiro. Como é que você faria uma diferenciação entre esse jornalismo político dessa época e o atual? Como é que você está definindo o jornalismo político atual? Olha, tem uma coisa que é uma novidade aí, que são as redes sociais, né? As redes sociais são um fenômeno recente, que tem mão e contramão. É um fenômeno aí em que, inclusive, tem sido utilizado por gente ligada ao atual governo federal para as famosas fake news, né? Então, esse é um mal que está sendo combatido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, porque não se pode permitir o uso de rede social para fazer esse tipo de coisa. Mas tem uma outra coisa que é interessante, que são os sites de notícias, né? Como sites e blogs, como eu tenho o meu blog do Lindenberg, né? Felizmente está indo muito bem, graças a Deus, muito bem. E tem o site, o UOL, você tem aí São os portais de informação que ocuparam o espaço do jornal impresso, inclusive, né?
Agora, só que esses espaços aí, eles fazem também uma concorrência, por exemplo, aos jornais diários. Tanto é que, a partir do momento em que esses sites, os portais apareceram, né? G1, o que eu falei agora aqui, Terra, UOL. UOL, e outros mais, Terra, e tantos outros que tem por aí, eles passaram a fazer, a fornecer informação que deixa os jornais meio envelhecidos. E aí vem naquilo que talvez seja um ponto aí da gente abordar bem, que é o quê? É que os jornais acabam tendo que partir para um formato mais analítico, mais opinativo, que é mais factual. Né? Eu disse lá atrás que era fundamental ter informação. Tudo bem, tem que ter informação. Mas você tem que ter, hoje, também opinião, você tem que ter análise, você tem que ter comentários, né? Que é aquilo que acaba diferenciando o jornal que se faz hoje, ou as publicações que se tem hoje, né? Daquilo que se fazia 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou 20 anos atrás. Então, isso é importante que seja estabelecido. E qual é o futuro, então, desse jornalismo político aí? Né? É exatamente Só isso. antes disso, você acredita que o jornal impresso sobrevive? Qual que é a sua expectativa? Acho que sobrevive. Porque você tem uma certa contradição, né? Que o jornalismo impresso, para sobreviver, ele precisaria de mais opinião, ou seja, mais experiência, mas, em compensação, está usando mais mão de obra recém-formada, né? Ou seja, sem experiência, sem essa capacidade de relacionamento que você tinha lá no seu começo, né? Então, sem as fontes. Você acha que é possível imaginar a sobrevivência de jornais impressos? Bom, aí está o negócio. Você pega, por exemplo, os portais que tem por aí, e você vai ler, e eu leio 4, 5, 6 por dia, para eu me orientar, para eu me balizar, né? Além dos telefonemas que eu dou, mesmo estando aqui na região central de Minas, né? Eu tenho que dar telefonema para checar coisas, né? Checar informação, etc. Então, se você pegar esses portais, você vai ver que eles erram muito. Eles erram muito. Se você vamos pegar aqui, pega aí qualquer um desses, não vou nominar nenhum, mas pega aí e você vai ver que eles vão atualizando, e na medida que eles atualizam a informação, tá? Eles vão mudando um pouco o que aconteceu lá atrás. Né? A queda do ônibus que caiu Lemon Levade, já tem hoje uma outra versão do que poderia ter sido. E por aí vai. Né? Então, é preciso que aí você tem, no meio disso aí, é importante que se diga, você tem os comentaristas. Você tem os comentaristas, os analistas, que vão analisando as informações que ocorrem ao longo do tempo. Então, isso também é importante, porque você tem, então, o fato e você tem a análise ou o comentário. Isso é fundamental para buscar exatamente completar o outro. É assim que se deve caminhar, ou que pode caminhar, porque senão você vai ter jornais velhos, né, ultrapassados. E com relação ao impresso, por exemplo, ao jornal impresso, né, um problema sério, por exemplo, são as revistas semanais. O que elas têm? Elas têm seus próprios sites. Com seus portais, elas vão atualizando as notícias ao longo do dia, né? E vão colocando os analistas também. É o futuro que eu acho, que eu imagino, que possa ser. Porque, senão, nós vamos ter aí uma quebradeira geral. Não é por acaso que os jornais hoje vendem um terço ou a metade do que vendiam alguns anos atrás. Né? Além daqueles que deixaram de ser impressos e circulam apenas na internet. Hoje em dia é um bom exemplo disso. Hoje ele não tem impresso mais. Ele é só... Né? E revistas também, de certa forma. Então,
Você acha que a Veja hoje vende 500 mil exemplares? Nunca. Vende 410, 100 mil? Né? Nunca. Então, assim, esse declínio do jornalismo impresso vem sendo, de uma certa forma, fomentado, e aí vem a contradição que você apontava, né? pelo uso das redes, né? Dos sites, etc. Só que os sites, para sobreviverem também, eles têm que ter os seus próprios analistas, porque é a combinação do factual, ou seja, da notícia do dia a dia, com as análises, é que você vai ter uma visão do que está acontecendo e até projetar para algum tempo atrás, né? Para algum tempo à frente. E a sua expectativa sobre o jornalismo político no futuro? Você acha que as pessoas, os profissionais estão usando bem as informações que estão disponíveis na internet? Eu acho que sim, viu? Sobretudo o pessoal ligado. Eu vou te dar um exemplo aqui, não é único, um exemplo aqui, por exemplo, da Globo News. Tem alguns programas da Globo News que são apenas de noticiário, e vai repetindo aquilo ao longo do dia, etc. Mas, a partir das 6 horas da tarde, se não me engano, você começa a ter... vem um repórter, dá a notícia, e aí o apresentador do jornal vai para o quadro de analistas que eles têm. Aí você tem lá 3 ou 4 analistas que vão explicar o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer. E assim, a televisão, que se imaginava que pudesse ser a mais prejudicada, está conseguindo sobreviver. Inclusive, agora nessa crise aí, essas crises que nós temos tido aí, e, aliás, esse governo é pródigo em crises, essas crises todas que tem aí, as televisões não estão perdendo audiência, né? Não estão perdendo audiência, pelo contrário. Tanto é que apareceu mais uma televisão aí, mais um canal, né? A CNN apareceu, no meio disso aí, desse porvelinho. Até acho que eu conheço o Rubens Menin, tal, já tive uma proximidade com ele. Então, mas eu acho até que, pelo origem do Douglas, que veio lá da Record, pode ter até algum esquema aí meio oficioso, digamos, né? Mas, mesmo assim, a CNN, ela se pauta com bons critérios, de um modo geral. Assim como eu estou dizendo agora da BH News, que faz o fato e tem jornalistas, e por aí vai. E esse é o caminho que eu acho para o jornalismo de um modo geral e, sobretudo, para o jornalismo político, né? Por que eu tenho, por exemplo, um comentário diário na Rádio Itatiaia? Né? Porque a Itatiaia precisa de análise, a Itatiaia precisa de comentário. E não só a Itatiaia, as outras emissoras também têm lá os seus profissionais, mas eu estou dizendo aqui da Itatiaia, que é onde eu estou lá há quase 20 anos, quase 15 anos, mais de 15 anos. Eu estou na Itatiaia comentando diariamente, à exceção de domingo, eu estou comentando o dia a dia da política e fazendo projeções do que pode vir, o que pode acontecer, né? O último comentário que eu fiz agora mesmo foi sobre essa questão aí do Supremo Tribunal Federal, julgando aí aquela questão do PTB, do velho Roberto Jefferson, né? Questionando a reeleição do Alcolumbre e do Maia. Os dois poderiam ser reeleitos. Os dois poderiam ser reeleitos. Há um dispositivo no artigo 157 da Constituição Federal que diz que, a partir de uma nova legislatura, eles poderiam ser eleitos, né? Reeleitos. Então, estão faltando 3 votos apenas, se não me engano, né? Mas esse é o caminho, é você ter o fato, a notícia, a informação e ter a análise da informação. Para você ter esse complemento e ter esse balanço, esse equilíbrio, né, do jornalismo factual mais o jornalismo analítico. Eu acho que esse inclusive, pode ser o futuro do jornalismo político. Eu não tenho nenhuma dificuldade, por exemplo, Carlos, de fazer os meus comentários, embora desagrade a uns, possa agradar a muitos, né? Mas eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer os meus comentários, até porque eu faço esses comentários quase que ao vivo. Eu faço a partir de 6 horas da manhã,
6h30 da manhã, eu começo, a partir do que eu vi na noite anterior, eu começo a atualizar, não é? E vou por ali. Às vezes, até incomoda alguém 6h30 da manhã, dá uma ligadinha para alguém. Por isso, acorda cedo. Eu aprendi isso também. Por isso, acorda muito cedo. Isso aí. A exceção do Hélio Garcia. É. Eu acordava 10 horas, 11 horas da manhã. Mas também porque ele trabalhava até as 4, 5 horas, dando telefonema para todo mundo, né? Despachava telefonema para Deus e o mundo. Então, Ele era bem peculiar mesmo, né? muito peculiar. O Hélio Garcia é uma coisa, você diz, peculiar na vida política de Minas. Viu? Não há outro Hélio Garcia. Alguns comparam o Hélio Garcia ao Arthur Bernardes, por exemplo, aquela idiosincrasia do Arthur Bernardes. Não, o Hélio Garcia me parece ser único nessa história política recente de Minas, pelo menos. Aqui possa compará-lo aí com o Olegário Maciel, né? Não sei se chega o caso, mas ele era único, realmente único. Eu falo isso com alguma propriedade, se me permite, porque eu conversava com o Hélio Garcia, cara, quase todos os dias. Eu conversava com o Hélio Garcia toda semana, pelo menos 2 vezes por semana. Entendeu? Então, assim, eu privava de uma certa intimidade nunca. Nunca tive intimidade com nenhum governador. Nem com o governador a quem eu assessorei, que era o Nilton Cardoso. Não tinha intimidade. Nunca tive, com nenhum deles. Nem com o Tancredo, nem com o Cidinho, com nenhum deles. Nem com Aécio Neves, com quem eu também conversava muito. Né? Nunca tive intimidade. Eu acho que essa é uma das questões fundamentais para aquilo que eu considero um bom jornalismo, Carlos. É você ter equidistância do jogo político. O jogo político está lá. Eles estão jogando esse jogo. Mas você tem que entender esse jogo. Daí a importância da informação e, a partir daí, você fazer a interpretação, né? A análise do que está fazendo, o que significam as peças que estão no tabuleiro. É a partir daí que você consegue fazer um bom jornalismo. Eu considero, modéstia à parte, faço. Assim como eu disse, desagradando a alguns, mas agradando a muitos. Né? E com essa combinação de fatos e análise é que você consegue fazer um bom jornalismo político, inclusive. Só para terminar, como é que você avalia o futuro da política, propriamente? Como é que você analisa hoje a qualidade da política? Você que viveu várias gerações de relacionamento com políticos, e qual a sua expectativa de evolução da política, inclusive com esse processo de desgaste da imagem dela própria? Olha, primeiro é preciso... Ou é um julgamento meu de que ela está tendo um desgaste? Não, tá. E não é por acaso. Eu vou dizer aqui assim, muito claramente, começa com a criminalização da política. Lá atrás, quando começou a Operação Lava Jato, né, e aqui eu não vou entrar no método, não é o caso de entrar no método da Operação Lava Jato, e muito menos do Petrolão, né, não é bem isso, mas lá atrás, quando se começou com Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, o Sérgio Moro lá no Paraná, na Lava Jato, aí começou a criminalização da política. E isso levou a política a um desgaste terrível, a um desgaste de tal ordem que possibilitou, por exemplo, a eleição de alguns personagens que se consideravam contra a política. Mas você vê, o caso do Calil. O Calil se posicionou como um antipolítico. Não, eu não sou político. O Romeu Zema, pior ainda. Não, longe de mim, eu quero governar o Estado como um Estado gerencial, né? Sem saber que gerencial é muito Cardoso. Aquele como governo gerencial. Né? Você tem o caso do Bolsonaro, né? Que apareceu também fazendo uma pregação antipolítica. Vai mudar tudo, que ia mudar tudo. Bom, de fato, está mudando. Todo aquele projeto que veio lá do Fernando Henrique Cardoso para cá,
ele está desmontando, está desmontando. Aquilo não faz parte da ideologia dele, digamos assim, né? E por aí vai. Quer dizer, então, esse desgaste vem, não é de hoje, e possibilitou a eleição de figuras como o Romeu Zema, o próprio Alexandre Calil, que, aliás, está fazendo uma gestão até, digamos, boa, razoável. Pelo menos na pandemia, agora, ele tem uma postura mais firme, né? Contraditando, inclusive, a orientação da presidência da República, né? E o próprio Bolsonaro, né? Que está desmontando tudo aquilo que foi feito, né? Por uma questão meramente ideológica, né? Não é meramente ideológica, né? Ele assumiu, ele foi eleito, foi legitimamente eleito, não vão questionar isso, e está fazendo aquilo que prometeu fazer. O desmonte daquilo que estava montado. Então, está desmontando. Né? Mas tudo começa com essa criminalização da política, que passa por alguns partidos, desgastou alguns partidos, né? Sem dúvida alguma, alguns partidos foram desgastados com isso, porque todo mundo caiu na vala comum da criminalização. São todos criminosos. Né? Quando, na verdade, nós sabemos que a política, você sabe disso tão bem quanto eu, a política da melhor qualidade do Brasil. Da melhor qualidade do Brasil. Né? Não são todos iguais. Alguns são piores, outros melhores. Né? Mas, enfim, esse desgaste que está aí vem dessa coisa que aconteceu em 2018, que pode ter começado até um pouco antes, 2016. O impeachment da Dilma, por exemplo, foi um fator fundamental. Né? Foi a partir dali, com as pautas bombas do Eduardo Cunha, lá na Câmara dos Deputados, ele era presidente da Câmara dos Deputados, ali começou o torpedo, né? Que é aquela coisa. E aquilo tem uma explicação, né, Carlos? Aquilo tem uma explicação, porque a Dilma se recusou, e aqui também não vou entrar no mérito, se é boa, se foi boa, se foi ruim, não vou entrar nesse mérito. A Dilma se recusou, e o PT, idem, se recusaram os dois a dar apoio para a eleição do Eduardo Cunha. Ora, Eduardo Cunha, que não é burro nem nada, montou o seu centrão, né, com quase 160, 180, quase 200 deputados, né, e governou com esse pessoal, e derrubou a Dilma com isso. Aquela história de bobagem, falácia, né? Mas derrubou a Dilma, aí assumiu o Temer, fez um jogo de cena ali, passou, aí veio o Bolsonaro na enxurrada disso aí, e deu nisso. Agora você me perguntando, e aí, a política, como é que fica? Eu acho que a política não para, evidentemente, que ela continua com altos e baixos, né? Nós tivemos governos ruins aí muitos anos atrás, péssimos governos, né? Tivemos bons governos, né? Aqui também não vou entrar no mérito quem foi bom, quem foi ruim, não é o caso, cada um faz o seu juízo de valor, mas cada um pode avaliar bem. A política continua, né? Ela está em baixa hoje, digamos, amanhã pode estar em alta, e vice-versa, e vai. É assim que se faz. Aliás, a alternância de poder é importante exatamente por isso. Para você, está ruim, tira. Está bom, mantém. E você faz essa alternância de poder. Esse é o jogo da democracia. Esse é o jogo democrático. Sem esse jogo, aí tudo se perde. Por quê? Porque você acaba entrando aí naquilo que é perigoso, que é o desfiladeiro da ditadura. Esse é que ninguém quer. Nós queremos continuar nesse jogo democrático. Perde, ganha, vai, tal. E aí as coisas buscam, ao longo da história, ninguém vai viver só um momento, ao longo da história é que se vai ter aí o resultado final de que deu tudo isso. Né? Mas é exatamente essa alternância de poderes que está acontecendo por aí. Você vê o caso do presidente Bolsonaro. Ele se aliou ao Centrão, né, para se manter, para ter a chamada governabilidade, né? Assumiu aí o Centrão que também veio lá do Eduardo Cunha, né? Com uma voracidade enorme, né? E é carro para todo lado. Agora mesmo, com essa história do Alcolumbre e do Maia, o que está acontecendo? Coisa que parar no Supremo Tribunal Federal. Alguns aceitam, o governo, por exemplo, o governo Bolsonaro, não aceita
o Rodrigo Maia. Não aceita. Mas aceita o Alcolumbre. Por quê? Porque o Alcolumbre tem mais ali e tal, joga mais ali com o governo e tal. O Senado é mais fácil manobrado que a Câmara de Deputados, né? São 530 deputados, imagina mexer com esse povo. Né? Então, é mais complicado. Mas se aliou ao Centrão, tem a governabilidade mantida pelo Centrão, tem problemas agora na condução, na eleição do Lira, do Lira, vai ter problema, já estão pensando em outro nome para o lugar do Lira, né? E tem problema lá em Alagoas. Um cara problemático, né? E o governo não pode estar se arriscando nesse tipo de coisa. O governo tem que jogar na linha, para o bem ou para o mal, tem que jogar na linha correta, tá certo? Tem que acertar. Cadê as reformas? Não tem reforma nenhuma. Tivemos uma reforma da Previdência, que, aliás, deve em grande parte ao Congresso, não exatamente ao governo, nem ao Paulo Guedes, né? Ele sabe disso tanto quanto eu, de maneira que assim vai tocando a vida. E eu acho que o futuro do jornalismo, do jornalismo político, principalmente, é por aí. Tem que buscar a análise, tem que ter informação. Não há como fazer um jornalismo ou análise sem a informação. Tem que peneirar essa informação, porque essas fake news que estão por aí, né, elas são terríveis, elas criam problemas de toda ordem, e por isso mesmo estão sendo combatidas pelo Supremo Tribunal Federal, né, com o ministro Alexandre de Moraes, que está conduzindo essa investigação, uma ideia lá do Toffoli, e vem por aí. De maneira que eu acho o seguinte, a política como é que vai ser a política? A política é uma coisa, o jornalismo político é uma outra coisa.